de trabalhador rural. Tá? O segurado especial é uma espécie de trabalhador rural. É uma espécie de trabalhador rural. Por que ele tem esse nome de segurado especial? Por que o nome é especial? Se ele é uma espécie de trabalhador rural, por que não chama de trabalhador rural? Porque existem outras espécies de trabalhador rural. Nós vamos ver, existem outras espécies de trabalhador rural. E o segurado especial, ele tem um tratamento diferenciado. Esse tratamento diferenciado, quem dá é a própria Constituição Federal. Ele tem um tratamento diferente dos outros trabalhadores rurais. Por isso o nome é segurado especial, porque ele tem um tratamento especial. Olha só o que é que a Constituição diz. Aliás, esse é o único segurado que tem o texto constitucional definindo ele. Ele é tão especial que foi o único que foi definido na Constituição. Olha o que é que a Constituição fala. É segurado especial. Quem é? O produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatários rurais e o pescador artesanal. A Constituição já vai definindo aqui quem é o segurado especial. É o produtor rural, seja parceiro, seja meeiro, seja arrendatário. E o pescador artesanal, bem como os respectivos cônjuges, de quem? Do produtor rural e do pescador artesanal. Eles são segurados especial desde que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, sem empregados permanentes. Então você já vê aí várias exigências, né? Várias exigências para ser considerado segurado especial. Primeira, exercer a atividade em regime de economia familiar. Nós vamos ver o que é isso. Segunda, não possuir empregados permanentes. Então nós estamos diante de um trabalhador rural, que é aquele trabalhador rural que trabalha para a sua subsistência. Ele não emprega pessoas de forma permanente. Ele trabalha para a sua própria subsistência, subsistência da sua família. Tem trabalhador rural que passa a vida inteira só trabalhando e aquilo que produz serve apenas para o seu consumo, para o consumo da sua família. Ele não comercializa, né? Não tem lucro. Tudo que ele planta, ele tira e vai alimentar a sua família. O pescador artesanal, do mesmo jeito. Então, essas pessoas, elas são reconhecidamente necessitadas. Não dá para exigir dessas pessoas, desses segurados especiais, uma contribuição do mesmo jeito que os demais trabalhadores, porque eles não vão ter condições de contribuir para a Previdência. Eles mal recebem uma ajuda do governo, mal produzem para o seu próprio subsistência. Mal subsistem, mal produzem para ter o que comer. Como é que a Previdência vai exigir que essas pessoas também contribuam para a Previdência? Né? Então a Constituição diz, essas pessoas que trabalham em regime de economia familiar, na área rural, seja pescador artesanal também, essas pessoas vão ter direito aos benefícios previdenciários como? Contribuindo para a Seguridade Social, mediante a aplicação de uma alíquota. E essa alíquota vai incidir sobre o quê? Vai incidir sobre o resultado da sua comercialização. Sobre o resultado da comercialização da produção, e assim farão jus aos benefícios no termo da lei. Vejam que essa pessoa é um trabalhador rural, que trabalha em regime de economia familiar, que nós vamos ver os conceitos. Essa pessoa não contribui diretamente para a Previdência. Ela contribui apenas quando comercializar a sua produção. E se ele nunca comercializar, professor? Aí ele não deve nada. Se o trabalhador rural passou a vida inteira, tudo que ele tira da roça é para subsistência, para sustentar a sua família, nunca vendeu nada, nunca contribuiu. Aí ele se aposenta? Se aposenta. Ele é tão especial que mesmo que ele nunca contribua, ele apenas comprove que exerceu atividade rural, ainda assim ele consegue o benefício da aposentadoria, consegue os benefícios, todos os demais benefícios como os demais segurados. Então ele tem um tratamento especial, né? Enquanto os demais segurados precisam contribuir, nós estamos falando de previdência, e previdência é contribuição, lembram? Principal característica da previdência, contributividade. Segurado especial não, segurado especial se nunca contribuir, ainda assim ele vai ter direito aos benefícios.
É uma espécie de trabalhador rural que apenas subsiste. Tudo que ele produz é para sua subsistência. Quando ele comercializar, se ele comercializar alguma coisa, aí ele faz uma contribuiçãozinha. Perdão. Aí nós vamos ver quais os benefícios o segurado especial vai ter direito. Tá? Nós lembramos que entre uma das 4 aposentadorias que nós já vimos aqueles nomes, existe a aposentadoria por idade do trabalhador rural. Né? Existe o salário maternidade para trabalhador rural. Se ele morrer, deixa uma pensão por morte. Quase todos os benefícios o segurado especial tem direito. Com exceção justamente dessa aposentadoria que você falou. A aposentadoria por tempo de contribuição. Para ele ter direito a essa aposentadoria, aí ele teria que contribuir como se fosse um contribuinte individual. Mas se ele apenas comprova a atividade rural, ele vai se aposentar por idade. Certo? Sindicato, né? São considerados. Nós vamos ver vários negócios jurídicos que os sindicatos ou que os segurados especiais podem fazer sem perder a sua condição de segurado especial. A nossa aula de hoje, inicialmente, tem em mente isso. O texto da Constituição traça linhas gerais de quem é o segurado especial. O produtor rural e o pescador artesanal que exerce atividade em regime de economia familiar sem empregados permanentes. E aí a Constituição diz, essas pessoas vão ter direito aos benefícios mediante a aplicação de apenas uma contribuição. A aplicação de uma contribuição que se aplica um percentual, uma alíquotazinha sobre a sua comercialização. Certo? E é uma alíquota bem diferenciada, bem diferente. A alíquota de contribuição dessa comercialização é de 1,3%. É 1,3% que o segurado especial contribui sobre a sua comercialização. Quer dizer que se ele vender R$100 de produto na feira, tira R$1,30 para contribuir para a Previdência. É bem pequeno. É uma contribuição bem pequena. Isso. Aí essas pessoas que têm essa alíquota de contribuição, segurado especial, que faz essa contribuição apenas com essa alíquota de 1,3%, eles vão ter direito aos benefícios no valor de um salário mínimo. É garantido pelo menos um salário mínimo para o segurado especial. Por quê? Porque a lei diz, se ele apenas comprovar a atividade rural, tá? Ele comprova a atividade rural, contribui com a alíquota de apenas 1,3% que incide sobre a comercialização, nessas condições, eles vão ter direito aos benefícios no valor de um salário mínimo. Tem benefícios que pode. Só que não pode ser inferior ao salário mínimo são os benefícios substitutivos, que são aqueles benefícios que substituem a renda do trabalhador. Aposentadoria e pensão, sim, não podem ser inferior ao salário mínimo. Mas tem 2 benefícios que podem ser inferior ao salário mínimo, que são os benefícios complementares, como nós vimos, né? São complementares ou indenizatórios. Qual é o benefício complementar? O salário família, que apenas complementa a renda do trabalhador. Esse pode ser inferior. Benefício indenizatório é o auxílio acidente. Também pode ser inferior ao salário mínimo. Mas o benefício substitutivo, que são aqueles que substituem o trabalho do segurado, esses não podem ser inferior a um salário mínimo. Certo? Entendido até agora? Segurado especial, por enquanto, essas informações são as que nós trazemos. Vamos seguindo. A lei, a Constituição fala, terão direito aos benefícios nos termos da lei. E aí veio a Lei 8.213, regulamentando esse dispositivo constitucional, Lei 8.213 de 1991, que foi também alterada principalmente pela Lei 11.718, em 2008, e trouxe para nós as características atuais para o segurado especial. Pessoal que está ao vivo aí acompanhando, se necessário, podem mandar perguntas. Estou acompanhando aqui o chat. Então vamos ver o que é que a lei fala sobre o segurado especial. Vamos lá. Que é essa espécie de trabalhador rural. Olha o que é que a Lei 8.213 fala. Quem é segurado especial? A pessoa física residente no imóvel rural
ou em aglomerado urbano, o aglomerado urbano ou rural próximo. Já vejam de cara, não precisa esse segurado especial morar na zona rural. Ele pode morar na zona urbana, desde que seja no mesmo município, né? Nós vamos ver, desde que seja no mesmo município. Então ele não precisa morar no imóvel rural, ele pode também morar em um aglomerado urbano, certo? Pessoa física residente no imóvel ou em aglomerado urbano próximo, que individualmente, essa pessoa individualmente ou em regime de economia familiar, ele pode exercer essa atividade rural em regime de economia familiar ou individualmente. Ainda que com auxílio eventual de terceiros, na condição de, nós estamos aí avançando no conceito, né? Pessoa física que reside no imóvel rural ou em aglomerado urbano rural próximo, que exerce atividade de forma individual ou em regime de economia familiar, ainda que receba auxílio eventual de terceiros. Aí nessa condição eles podem ser segurado especial. Aqui nós temos 3 pessoas que podem ser segurado especial. O produtor rural é a primeira. Produtor rural. Destacar aqui o produtor rural. Produtor rural, seja proprietário, seja usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro, meeiro, outorgado, comodatário, arrendatário. Seja qual for o nome de produtor rural. Proprietário, seja o dono da terra, ou então seja só um arrendatário, seja só um parceiro. Não importa o nome. Se for produtor rural, ele pode ser enquadrado como segurado especial, desde que exerça atividade agropecuária em até 4 módulos fiscais. A área explorada por esse produtor agropecuário, a área tem que ser de até 4 módulos fiscais. Grave esse nomezinho, 4 módulos fiscais. Professor, o que é um módulo fiscal? Não precisa saber quanto mede um módulo fiscal. Vai cair na prova apenas perguntando qual é o tamanho da área que o produtor rural pode explorar. 4 módulos fiscais. O módulo fiscal varia de município para município. Não importa saber quanto custa um módulo fiscal, quanto mede um módulo fiscal, porque isso varia de município para município. Então não precisa se preocupar com isso. Preocupa apenas com essa definição. A atividade agropecuária, no máximo, 4 módulos fiscais é o tamanho da área explorada. Tá? 4 módulos fiscais. Se for produtor agropecuário. Se for um seringueiro ou um extrativista, não precisa obedecer esse limite de 4 módulos fiscais. O produtor ou extrativista, ele diz o seguinte, ó. O seringueiro ou extrativista, aliás, produtor não, o seringueiro ou extrativista, que exerça suas atividades na forma da lei e faça essas atividades principal meio de vida. Quem é o seringueiro? Aquele cara que mora nas florestas, né, que tira a seringa daquela árvore para a produção de borracha. Esse é o seringueiro. O extrativista, qualquer forma de extração vegetal. Se o cara se extrai açaí, se extrai carvão, se extrai castanha lá na região lá amazônica, se ele fizer essa atividade de extração vegetal, ele é um extrativista. Então, o seringueiro e o extrativista não precisam obedecer esse limite de 4 módulos fiscais. Apenas o produtor agropecuário, tá? Atenção para esse detalhe. O seringueiro e o extrativista não precisam obedecer esse limite de 4 módulos fiscais. Percebam que esse limite de 4 módulos fiscais existe apenas aqui para o produtor agropecuário. Então, nós estamos falando do segurado especial como produtor rural. Se for agropecuário, pode exercer atividade numa área de até 4 módulos fiscais. Se for seringueiro ou extrativista, desde que obedeça, né, seja uma atividade sustentável, obedeça à lei, ele também se enquadra como segurado especial. Tá certo? Produtor rural, qualquer que seja o nome, arrendatário, possuidor, não importa o nome. Se for produtor rural, o requisito é o tamanho da área. O tamanho da área é 4 módulos fiscais. Ele só pode explorar no máximo 4 módulos fiscais. Se explorar uma área maior do que essa, ele deixa de ser segurado especial e passa a ser o quê? Contribuinte individual. Toda vez que o segurado especial descumprir um requisito legal,
ele perde sua condição de segurado especial e vira contribuinte individual. Tá certo? Então nós vimos aqui o primeiro, né? O produtor. O produtor se classifica entre produtor agropecuário, ou então seringueiro ou extrativista. Vamos seguindo. B. O pescador artesanal também pode ser segurado especial. Pescador artesanal ou o assemelhado a pescador. Nós vamos ver quem é, como é que funciona esse pescador artesanal e o assemelhado a pescador. Podem ser segurados especial desde que faça da pesca sua profissão habitual, o principal meio de vida. Atenção, esse aqui não é aquele pescador que vai final de semana, pega a sua lancha e vai para o açude pescar, não. Como lazer. Esse aqui é o pescador artesanal que faz da pesca o seu meio de vida. Tá? Agora, ele não pode ser um pescador profissional, tem que ser um pescador artesanal. E nós vamos ver quando é que ele se encaixa nesse conceito de pescador artesanal. Aqui nós estamos apresentando, né, de cara para vocês. Produtor rural, pescador artesanal ou assemelhado a pescador que faça da pesca sua principal meio de vida. Esse também pode ser segurado especial. E por último, também se enquadra como segurado especial, quem mais? O cônjuge ou companheiro, bem como o filho maior de 16 anos. Eles também se encaixam como segurado especial. O cônjuge, né, a esposa ou esposo, companheiro ou companheira. Os filhos maiores de 16 anos de idade também são segurados especiais. Ok? Desde que comprovadamente trabalhem com o grupo familiar respectivo. Então, o segurado especial, além dele ser segurado especial, ele ainda transmite essa qualidade para a sua família, para a sua esposa, para o seu esposo e para os seus filhos maiores de 16 anos. Todo mundo vira segurado especial. A esposa do pescador, a esposa do produtor rural, a esposa do extrativista, os filhos dessas pessoas, todos viram segurado especial. Então, o regime de economia familiar, ele atinge a todos, né? Por quê? Porque a família toda trabalha para o seu próprio sustento. Todos ajudam, todos participam. E aquela produção que eles vão retirando da terra, aquela produção que eles vão tirando do mar, né, aquela pesca, serve para o seu próprio sustento. Se houver algum excedente e eles comercializarem, aí eles contribuem. Se não houver, e eles consumirem apenas, produzirem apenas para o consumo, não tem problema. Agora, quando eles comercializarem, pagam a alíquota de 1,3% sobre o valor comercializado. Entendido? Segurado especial são essas pessoas aí. E aí nós vamos detalhar esses conceitos para melhorar o entendimento da matéria. Vamos lá. Ver se tem alguma questão no site. Não tem. Quem tiver questão no chat, quiser participar, pode mandar a pergunta. Vamos lá. Detalhando o produtor. O produtor rural, como nós dissemos, pode ser proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro, meeiro, outorgado, que expor atividade em área de até 4 módulos fiscais. Aí a instrução normativa diz, a instrução normativa do INSS que está no edital de vocês, que vai ser cobrada, ela dá mais um conceitozinho. O que é que a IN fala, a instrução normativa? O enquadramento na condição do trabalhador rural para o período de atividade a partir da lei tal, que foi a lei que mudou, né, esses conceitos, está condicionada à comprovação da atividade agropecuária em área contínua ou não, de até 4 módulos fiscais, independentemente do tamanho da área. Ou seja, o que é que a IN está dizendo? A propriedade do produtor rural pode até ser de 10 módulos fiscais, mas se ele utiliza apenas 4 ou 3 módulos ou 2 módulos, ele ainda assim ele pode ser considerado segurado especial. O que importa é a área efetivamente utilizada, tá certo? Se ele tiver uma propriedade maior, não importa, desde que ele explore apenas até 4 módulos fiscais, ele não perde a condição de segurado especial. Tá bom? Então, a propriedade pode ser maior, mesmo assim ele ser segurado especial, desde que a área explorada seja de até 4 módulos fiscais. E aí, esse conceito, aquele que mora em aglomerado urbano ou rural próximo. Como é esse conceito aí? A lei fala, considera-se que o segurado especial reside em aglomerado urbano ou rural próximo, onde desenvolve atividade, quando resida no mesmo município, né, onde se situa o imóvel rural, onde desenvolve a sua atividade,
ou em município contíguo. Contíguo é município vizinho. Ora, ele não precisa morar na roça, mas se ele não morar na roça, ele não pode morar em município que não seja vizinho. Ele pode ter uma roça aqui no sítio São José, né? E morar em Barbalha. Barbalha é vizinho de Juazeiro, Barbalha é vizinho Crato, não tem problema. Agora ele não pode ter uma roça aqui, Baixio da Palmeira aqui no Crato, e morar lá em Caririaçu. Não são vizinhos. Então ele perde a condição de segurança especial, porque não justifica, né? Ele morar tão longe e trabalhar na roça. Como é que faz esse deslocamento todo dia? Ter uma roça no Juazeiro do Norte e morar em Vaza Alegre. Não tem justificativa. Provavelmente ele nem vai para a roça, né? Nessa situação. Então, se ele não morar na zona rural, ele pode morar no máximo num município vizinho. Certo? E aí ele continua com a sua característica de segurado especial. Olha, a Thaís Fernanda perguntando aqui no chat como é que é recolhida essa alíquota do agricultor familiar. Essa alíquota de 1,3% da comercialização. Só para não deixar a pergunta sem resposta, aqui é o seguinte, se ele comercializar para alguma empresa adquirente, é comum isso acontecer? Uma empresa adquirente adquirir a produção do segurado especial? Vamos pensar que o segurado especial está produzindo alface na sua propriedade e está vendendo para um mercantil, um atacadão desse, um açaí. Né? Eles compram a produção, né, do trabalhador rural. A empresa adquirente é quem se obriga a descontar esse valor, né, e já repassar para o segurado especial já o valor descontado. Ou seja, a empresa adquirente é quem vai fazer o recolhimento. Quando o segurado especial vende para a empresa é quem é obrigada a fazer o recolhimento. Desconta do segurado especial e já faz o recolhimento para a Previdência. Agora, quando a comercialização for feita para pessoas físicas, quando o trabalhador rural vende, sei lá, no mercado da sua cidade, vende diretamente para as pessoas físicas, ou então o pescador pesca seu peixe e vende diretamente para as pessoas, tá? Nesse caso, quando a comercialização é feita para outras pessoas físicas, aí é o próprio segurado especial que faz o recolhimento. Tá? Tá dando para chegar aí na transmissão? Deu para chegar aí? Pronto. É dessa forma que acontece. Se vender para a empresa desconta essa contribuição e faz o repasse. Se ele, segurado especial, comercializa para pessoas físicas, aí ele próprio é quem deve fazer esse recolhimento. Seja o pescador, seja o produtor. Segurado especial, né? Segurado especial faz o próprio recolhimento. Ok? Entendido aí? Mais dúvidas aí, o pessoal pode mandar as perguntas aí no nosso chat. Então vamos seguindo. Segurado especial, nós vimos aí onde ele pode morar, né? Nós vimos onde ele vai poder morar. Vamos seguindo. O regime de economia familiar. O que é o regime de economia familiar? Vamos dar uma lida aqui. Vocês acompanham o material, então aqui quem está ao vivo acompanha na nossa tela. Regime de economia familiar é a atividade em que o trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar. E é exercido em condições de mútua dependência e colaboração. E aí o conceito mais importante, a parte mais importante desse conceito, sem a utilização de empregados permanentes. Sem a utilização de empregados permanentes. Sem a utilização de empregados permanentes. Ou seja, o regime de economia familiar é aquele em que todos os membros da família trabalham no regime de mútua colaboração, ninguém é empregado de ninguém, certo? O trabalho deles serve em proveito da própria família, do próprio núcleo familiar, e sem utilização de empregados permanentes. Se eles utilizarem empregados, vai ser apenas de forma temporária. E a lei diz quando é que se considera que o empregado é considerado empregado temporário. O que é que a lei diz? O grupo familiar pode contratar empregados rurais por prazo determinado,
ou contribuintes individuais rurais, por no máximo 120 pessoas por dia no mesmo ano civil, em períodos corridos ou intercalados. 120 pessoas por dia, dentro do mesmo ano civil. O que é um ano civil? É o período de janeiro a dezembro. Isso é um ano civil. Dentro desse período de ano civil, que começa em janeiro e termina em dezembro, o grupo familiar só pode contratar no máximo 120 pessoas por dia. Ou então na mesma proporção. Certo? O ano civil de janeiro a dezembro é o ano civil. Nesse período, a proporção que eles podem contratar empregados ou contribuintes individuais rurais é de 120 pessoas por dia. 120 pessoas por dia. Ou a mesma proporção. Pode ser que eles, se eles contratarem em um dia apenas, eles podem contratar 120 pessoas, mas por apenas um dia. Se eles contratarem 60 pessoas, por 2 dias, né? 60 vezes 2 vai dar os mesmos 120. Aqui 120 vezes 1 dá 120. Ou pode contratar 30 pessoas por 4 dias, dá a mesma proporção. 30 vezes 4, 120. Ou podem contratar 10 pessoas por 12 dias, dá a mesma proporção, 120. Podem contratar uma pessoa apenas. Se contratar uma pessoa apenas, por 120 dias, dá a mesma proporção de 120. Então essa proporção aqui ela tem que ser obedecida. Não pode passar disso. Tá? O númerozinho mágico do segurado especial é 120. Nós vamos ver que a lei várias vezes se refere a esses 120 dias, esses 4 meses. Então o grupo familiar do segurado especial só pode contratar pessoas temporariamente. Esse tempo que eles podem contratar, 120 dias. Tá? É a proporção de 120. Se for uma pessoa, pode ser contratada por 4 meses, né? Por 120 dias. Se for 120 pessoas, apenas um dia. Ok? Multiplicando o número de dias pelo número de dias, pelo número de pessoas pelo número de dias, tem que dar sempre 120. Não pode passar disso. Pode ser menos? Pode. No ano todinho. Intercalado ou não. Pode intercalar também. Pode no primeiro mês do ano 30. E no restante do ano, ele só vai poder contratar por mais 90. 30 mais 90, 120. Tá? Pode intercalar também. Não pode passar disso. Tá? Se passar disso, se eles contratarem 3 pessoas por 6 meses, já dá o quê? 180, né? Já dá. Aliás, já passa disso. Ou seja, ele já perde a condição de segurado especial. Não pode passar desse limite de 120 dias. A gente vai fazer só um exemplo para vocês entenderem. Quem está online também. Quem está online também pode responder aqui a nossa questão. Olha aí. Quem está online, quem está presente, me digam aí essa questão no estilo CESP. Está certo ou está errado? Quem está online tá um pouco atrasado, não mandaram nenhuma resposta. Aqui no presencial o pessoal está dizendo que está errado. Ultrapassou o limite de 120. Vamos ver. Vamos fazer a correção. Carlos é produtor rural e trabalha em regime de economia familiar. Em sua propriedade localizada na zona rural. Sabendo-se que o tamanho da propriedade é menor que 4 módulos fiscais, ou seja, o tamanho está ok, né? O tamanho da propriedade. E o grupo familiar contrata contribuintes individuais. Pode contratar contribuinte individual? Pode, desde que não passe de 120.
ele contrata na proporção de 3 pessoas por 60 dias, apenas no período da colheita, que se inicia em dezembro e termina em janeiro. É correto afirmar que Carlos é segurado especial do regime geral? É correto afirmar que ele é segurado especial? Ele não é segurado especial? O limite é 120 dias, 120 pessoas dia, dentro do ano civil. Olha o que aconteceu aqui na questão. Induziu vocês ao erro. Ó, aqui nós temos um ano civil aqui, no mês de dezembro. E aqui nós temos outro ano civil aqui, no mês de janeiro. Então ele contrata 3 pessoas aqui em dezembro. 3 pessoas por 30 dias. E mais 3 pessoas aqui por 30 dias. Já é outro ano civil aqui. Perceberam aí a pegadinha? Mudou o ano civil, não mudou? Aqui vai dar 90. E aqui vai dar 90. Então ele é segurado especial. Não passou dos 120. Então muito cuidado nesse tipo de pegadinha. É 120 pessoas dia no ano civil. Mudou o ano civil, já zera, já pode passar mais 120. Aqui ele passou 90 no primeiro ano, que é no mês de dezembro, e passou mais 90 no outro ano já, janeiro. Então ele não descumpriu o limite de 120 pessoas dia. Certo? Entenderam agora como é que funciona isso? Lembrem sempre, é 120, mas no ano civil. Mudou o ano civil, já muda, já zera o limite. Ele já pode contratar por mais 120. Ele poderia aí, ó, nesse caso aí, em dezembro, ele poderia, são 30 dias, né? Janeiro já mudou o ano, são mais 30 dias. Ele poderia aqui ter 4 empregados. Vai dar os mesmos 120, né? 30 dias, 4 empregados, 120. Em janeiro já é outro limite, já zera. Pode contratar mais 4 empregados por mais 30 dias, que mantém a proporção de 120. 30 dias, 30 dias. 4 empregados, 4 empregados. Mudou o ano civil, zerou. Já pode usar mais 120 de novo. Tá certo? Entendido? Então a questão aí está correta. Ele é segurado especial. Ele não descumpriu o limite legal. Certo? Todo mundo entendeu, né? Quem está online aí, se não tiver entendido, manda a sua dúvida, que a gente precisa estar. Aqui teve divisão, errado, certo. Essa questão ela foi capciosa mesmo, viu? Eu fiz de propósito, que é para chamar bem a atenção de vocês para esse limite. E chamar a atenção para esse tipo de questão. Vamos lá, seguindo. A observação que nós já tínhamos dito, quando o segurado especial descumpre os limites legais, ele vira contribuinte individual. Quando a atividade agropecuária, a área de até 4 módulos fiscais, a área é maior que 4 módulos fiscais, ele vira contribuinte individual. Agora, se a área for menor do que 4 módulos fiscais, só revisando aqui, se a atividade for de pesca ou extrativista, se utilizar empregados permanentes, ou seja, com mais de 120 dias, vira empregados permanentes. Então, o segurado especial, ele deixa de ser segurado especial, vira contribuinte individual. Só pode ser segurado especial se for em regime de economia familiar. O regime de economia familiar diz que a atividade de mútua dependência e colaboração sem empregados permanentes. Ou seja, não pode passar dos 120 dias. Toda vez que o segurado especial descumpre esses limites, ele vira contribuinte individual. Isso é muito importante. Sempre que o segurado especial ultrapassa esses limites. Quais limites? O limite do tamanho da terra, o limite de 120 dias no ano. Sempre que ele ultrapassar esses limites, ele vira contribuinte individual. Então nunca se esqueçam disso. Isso aí está no material de vocês para vocês não esquecer dessa informação. Agora vamos falar do pescador, o pescador artesanal ou a este assemelhado, que faz a pesca, faz da pesca sua profissão habitual, principal meio de vida. Quando é que o pescador artesanal ele é segurado especial? Quando ou ele não utiliza embarcação, ou utiliza embarcação de pequeno porte. Segurado especial, pescador.
Ou ele não utiliza embarcação, ou utiliza embarcação de pequeno porte. Existe pescador que não utiliza embarcação, como é que ele pesca? Ele pesca na parede do açude, né? Joga tarrafa e pesca. Não precisa de embarcação, ele vai lá e pesca e se vira. Agora, se ele utilizar embarcação, só pode ser utilização de embarcação de até 20 toneladas de arqueação bruta. Não precisa decorar isso. O que precisa saber é que a embarcação tem que ser de pequeno porte. Tá? Na questão, no máximo, ele vai detalhar isso. Fulano usava embarcação de pequeno porte. Aí você diz, opa, segurado especial. Ah, fulano utilizava embarcação de médio porte. Já não é mais segurado especial. E ele vira o quê? Contribuinte individual. Está dizendo aí no material. Né? Se utilizar a embarcação de médio ou grande porte, vira contribuinte individual. Pescador, o limite da área da terra não existe, né? Porque ele não planta. Agora o limite é o tamanho da embarcação. Tem que ser embarcação de pequeno porte. Ok? Então, pescador artesanal é isso aí. Ele trabalha individualmente ou em regime de economia familiar, faz da sua pesca, sua profissão habitual, o principal meio de vida. Ou seja, não é o pescador que vai lá final de semana pescar por esporte, né? Tem que ser aquele que faz da pesca seu principal meio de vida. Não utilize pré-postos, não tem empregados. Esse é o pescador artesanal. Quem é o assemelhado a pescador? Todo aquele que exerce uma profissão de apoio à pesca. A lei diz, é aquele que realiza atividade de apoio à pesca artesanal. Quem é esse assemelhado ao pescador? Aquele que exerce trabalho de confecção, reparo de artes e petrecho de pesca. É o cara que faz a rede, né, para pescar, faz lá o conserto das redes, né? Faz os reparos das embarcações de pequeno porte. Faz o processamento do produto rural, ou seja, as marisqueiras, o pescador traz o peixe, as marisqueiras vão limpar, vão fazer todo aquele processamento com a lagosta, com o camarão. Elas também são semelhadas a pescadores, né? Também são segurados especiais. Tá? Pode ser considerado segurado especial os assemelhados, que são as pessoas que fazem o apoio à pesca. Ou conserta a rede, ou faz tarrafa, ou faz a rede, ou faz o conserto do barco, ou então as marisqueiras que fazem, né, o preparo do produto para sua comercialização. Tá certo? Esse aí também é segurado especial. O pescador artesanal e os assemelhados. Seguindo. Agora vamos falar da família. Família do pescador artesanal. Como nós vimos, o cônjuge ou companheiro, bem como o filho, maior de 16 anos de idade. Por que o filho maior? Ora, porque nós sabemos que o limite mínimo para filiação no regime geral de previdência é 16 anos. Correto? Então, a partir de 16 anos já pode ser considerado segurado especial. Entendido? Vamos lá. Agora, não basta apenas ser a mulher do pescador, não basta ser apenas a mulher do produtor rural. Eles têm que comprovadamente trabalhar com o grupo familiar. Não basta ser o filho, não basta ser a esposa, tem que também fazer parte do trabalho. O trabalho em regime de economia familiar. É o trabalhador e sua família, sua mulher e seus filhos. É o pescador e sua família, né? Para eles poderem serem segurado especial. Ok? A lei fala desse jeito. Para ser considerados segurados especiais, o cônjuge, o companheiro e os filhos, maiores de 16, deverão ter participação ativa nas atividades do grupo familiar. Deverão ter participação ativa. Ou seja, eles têm que comprovar que exercem também a atividade. Tem que comprovar. Não basta ser filho, não basta ser esposa. Para ser segurado especial, tem que participar da atividade do grupo familiar. E aí a novidade, isso aí pode cair na prova de vocês. A instrução normativa do INSS, ela diz também outra pessoa que pode ser segurado especial. O índio. O índio também é enquadrado como segurado especial. Isso não está na lei, isso está na instrução normativa do INSS, na IN 128. Olha o que é que ela diz. Enquadra-se como segurado especial o indígena cujo período de exercício de atividade rural tenha sido certificada pela FUNAI. Olha aí, o índio traz o quê?
traz o certificado da FUNAI. Certificação da FUNAI, que é a Fundação Nacional do Índio. Certo? Incluindo o índio que é artesão, que utiliza matéria-prima proveniente do extrativismo vegetal, independentemente do local onde resida ou exerça suas atividades, sendo irrelevante para o INSS a definição do índio. Como é que ele é chamado? Se é aldeado, se é índio não aldeado, se é índio em vias de integração, se é índio isolado, se é índio integrado, não importa. Se a FUNAI declarar, certificar que aquela pessoa é índio, ele se enquadra numa previdência como segurado especial. Não importa se ele é índio aldeado, se está na aldeia, se não está, se mora na cidade, se ele for índio, ele é segurado especial. Tá certo? Só a única coisa que se exige é que ele compra o regime de economia familiar. Regime de economia familiar. Entendido? Tem aí no material de vocês essa observação. Então fiquem atentos quanto a isso. Vamos ver se tem alguma pergunta aqui no chat. Felipe pergunta, se o segurado especial descumprir os requisitos em um ano e no outro voltar a cumprir, ele volta a ser segurado especial? Volta a ser segurado especial. Ele volta já no mês seguinte. Se ele exerceu uma atividade remunerada, ganhou um rendimento e descumpriu os requisitos no mês, pronto, ele perde naquele mês. No outro mês ele já volta a ser segurado especial, desde que cumpra novamente os requisitos. Não precisa esperar o ano, tá, Felipe? Já pode voltar a ser segurado especial já no mês seguinte. Ele só perde naquele mês em que teve o descumprimento das condições. E aí a gente vai agora para as atividades que o segurado especial pode exercer, várias atividades que o segurado especial pode exercer, e mesmo assim não perder a sua condição de segurado especial. A primeira delas, diz o seguinte, acompanha a leitura da lei. Foca aí no slide, vamos lá. Não descaracteriza a condição de segurado especial. Não descaracteriza. Primeiro, a outorga, a entrega, né? Outorga, a entrega por meio de contrato escrito, de parceria, meação ou comodato, de até 50% do imóvel rural, ou seja, metade, né? Cuja área total não seja superior a 4 módulos fiscais. E desde que o outorgante, né, aquele que entregou, e o outorgado, aquele que recebeu, continue a exercer sua atividade individualmente ou em regime de economia familiar. Então, aqui a lei está dizendo, o produtor rural tem a sua terrinha. Se quiser fazer entrega dessa terra através de parceria, comodato, meação, ele só pode entregar, através desses contratos, metade da sua propriedade. E desde que essas outras pessoas continuem exercendo atividade em regime de economia familiar. Então a lei ela deixa que o trabalhador rural, proprietário, produtor rural que seja proprietário de terra, faça esse tipo de contrato. Mas ele só pode entregar, através desses contratos, metade da sua propriedade. Até metade. Se entregar mais do que isso, descumpre a lei, perde a condição de segurado especial, vira contribuinte individual. Não, mas o INSS pode pedir, né? Quando eles vêm apresentar-se no INSS para pedir seus benefícios, o que é que o INSS vai querer? Comprova a atividade rural. Comprova a atividade rural através de documentos. Um dos documentos que ele usa para comprovar a atividade rural são contratos. São contratos de parceria, de meação, né? É um contrato que é utilizado para comprovação da atividade rural. E lá o INSS vai ver, olha, a terra media 10 módulos, a terra media 4 módulos fiscais, ele arrendou 3, ou seja, passou do limite. Se ele fizer isso, ele passa do limite, perde a condição de segurado especial, perde a condição de e vira contribuinte individual. Então, ele só pode entregar, através desses contratos, metade do imóvel. Ok? Claro que o INSS não tem como, né, visitar a zona rural, né? Isso aí seria impossível para o INSS. Então, a gente só fiscaliza mesmo quando ele traz a documentação. É a única forma que o INSS tem de ver se ele está cumprindo os requisitos, quando eles vêm pedir benefício. Entendido? Outra coisa que não descaracteriza a condição de segurado especial, a exploração de atividade turística na propriedade rural, inclusive com hospedagem, por até 120 dias ao ano. Olha o númerozinho mágico, 120. Se o segurado especial quiser explorar atividade turística, não pode passar de 120 dias no ano. Ele pode
explorar essa atividade na sua propriedade, né? Isso é mais comum lá sei lá, no Chapada de Guimarães, lá na Bahia, tem aquelas propriedades, né, bem bonitas, aquelas chapadas. Ele pode ter na sua terrinha, se quiser, faz lá uma pousada, mas essa pousada só pode funcionar por no máximo 120 pessoas, 120 dias no ano, né? 120 dias no ano. Certo? Vamos lá. Só olhando aqui se tinha alguma pergunta no chat. Não tem, vamos seguindo. Também não descaracteriza a condição de segurado especial se ele participar em plano de previdência complementar, desde que esse plano seja instituído por entidade classista, né, onde ele seja associado na condição de trabalhador rural ou de produtor rural em regime de economia familiar. Ele pode se associar e essa associação instituir uma previdência complementar para os trabalhadores rurais. Se ele fizer isso, não perde a condição de segurado especial. Tá? É mais uma hipótese de atividade que ele possa estar vinculado e não perder sua condição de segurado especial. 4. Ser beneficiário ou fazer parte de grupo familiar. Olha que é importante. Segurado especial não perde sua condição de segurado especial se ele for beneficiário ou fizer parte de grupo familiar que tem algum componente que seja beneficiário de programa assistencial oficial do governo. O grupo familiar do segurado especial pode estar cadastrado no Bolsa Família, que hoje é Auxílio Brasil, e mesmo assim eles não vão perder a condição de segurado especial. Tá certo? O grupo familiar ele pode receber esses programas, esses auxílios oficiais do governo. Agora, atenção, a instrução do INSS diz o seguinte: se houver recebimento do benefício de prestação continuada, que é o BPC-LOAS. Se alguém do grupo familiar receber esse BPC-LOAS, ele perde a condição de segurado especial. Somente ele. Somente ele. Vamos dar o um exemplo aqui no quadro. Abra aqui no quadro aqui para a gente falar com o pessoal. O que é isso aqui que está dizendo? A instrução normativa diz que se houver um componente do grupo familiar recebendo BPC-LOAS, perde a condição de segurado especial. Vamos ver aqui no grupo familiar. Tem o João, que é o pai, explora atividade rural. Maria, sua esposa. Segurado especial também. Trabalha em regime de economia familiar. Nasceu o filho do casal, segurado especial, segurado especial. Nasceu o filho do casal, José. José nasceu com deficiência. Nasceu com deficiência. Por fato de ele ser deficiente, José, ele passou a receber o chamado BPC-LOAS, que é o benefício de prestação continuada previsto, né, na LOAS. Isso aqui é um benefício assistencial, faz parte dos benefícios assistenciais. Um benefício que é pago por ele ser deficiente. Certo? O José, que é deficiente, está recebendo esse benefício assistencial, que é o que a instrução normativa diz. José não é segurado especial. Perde a condição de segurado especial. Mas apenas José perde a condição de segurado especial. João e Maria continuam sendo segurado especial. Não, o segurado especial aqui, eu não estou dizendo que ele é aposentado não, tá? Eles ainda estão exercendo a agricultura. Eu estou dizendo que a lei e a instrução normativa dizem o seguinte: aquela pessoa que recebe o BPC, que é um benefício assistencial, ela perde a condição de segurado especial, mas somente ela. Os demais não perdem. Ok? Ah, professor, e se no futuro João se aposentar? Aí João vai conseguir uma aposentadoria no valor de um salário mínimo. Aí é outra história. Como o exemplo que você deu, né? Aí essa renda de João, ela vai impactar no benefício do filho, porque esse benefício aqui ele depende da renda familiar. Mas aí é outra história. O que a gente está vendo é somente isso. A pessoa que recebe o BPC-LOAS é que perde a condição de segurado especial. Isso. Entendido? Esse aqui perde a condição, segurado especial, mas os demais grupos, membros do grupo familiar, não.
Somente ele que perde a condição de segurado especial. Entendido? Então vamos seguir. Pronto, justamente a pergunta da colega aqui presente é isso. Ele estava recebendo o BPC, perdeu a condição de segurado especial. Se ele perder esse benefício, não tem mais nenhum óbice, não tem mais nenhuma proibição. Ele volta a ser segurado especial. Vamos lá. O fiozinho aqui está me incomodando, mas vai dar certo. Seguindo. Também não descaracteriza a condição de segurado especial a utilização pelo próprio grupo familiar na exploração da atividade de processo de beneficiamento ou industrialização artesanal. Pensa aí no grupo familiar que tem produção de mel. Tá? Segurados especiais, eles têm lá uma pequena propriedade e produzem mel. Comercializam esse mel, fazem lá um processo de industrialização, tudo direitinho, colocam nos recipientes para vender com as suas etiquetas, tudo direitinho. É um processo de industrialização artesanal. Então, eles não perdem a condição de segurado especial. Produtor de vinho, lá na Serra Gaúcha, faz lá o seu vinhozinho, engarrafa, tudo direitinho, com rótulo, com a fiscalização. Se for uma produção industrial artesanal, não perde a condição de segurado especial. Tá? A lei deixa que eles exerçam esse processo de beneficiamento ou industrialização de modo artesanal, sem perder a condição de segurado especial. É a lei de contribuição, justamente. É um incentivo para que esse grupo familiar, né, produza alguma coisa, porque eles vão estar também contribuindo. Toda vida que eles comercializarem, eles vão contribuir para a Previdência, né, vão contribuir para a Seguridade Social. Então a lei deixa que eles façam esse tipo de beneficiamento, esse tipo de industrialização. Por quê? Porque eles comercializando vão estar contribuindo, né, para financiar a Seguridade Social. Outra hipótese, 6. Associação em cooperativa agropecuária ou de crédito rural. Cooperativa agropecuária ou de crédito rural. Sem problema, não perde a condição de segurado especial. É mais comum isso aqui na nossa região, a cooperativa dos produtores de leite, né? Vários produtores fazem uma cooperativa, levam lá a sua produção diária de leite, a cooperativa faz lá todo o beneficiamento para comercializar. Muito comum na nossa região. Cooperativa agropecuária de produção de leite aqui na nossa região. Tem mais lá no Sertão Central, né? Muita gente que faz cooperativas de produção de leite. Também não perde a condição de segurado especial. Não perde a incidência de imposto, né? IPI. Não perde a condição de segurado especial. Desde que seja uma microempresa, né? Eles podem ter a sua cooperativa, podem ter a atividade de beneficiamento artesanal, industrialização artesanal. Sendo apenas uma microempresa, pode até pagar o IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, que ainda mesmo assim não perdem a condição de segurado especial. Ou seja, estão produzindo, pagando os impostos, né, pagando o IPI, pagando as contribuições, né, da Previdência Social, e eles não vão perder a condição de segurado especial. Ver se eu pulei aqui, não. Pronto. Agora, todas aquelas atividades são as atividades que o segurado especial pode exercer e não perder a condição de segurado especial. A lei agora vai trazer quais são os rendimentos que se o segurado especial tiver, ele vai perder a condição de segurado especial. Aliás, a lei diz o contrário. A lei vai dizer que esses rendimentos aí que estão listados não exclui a condição de segurado especial. Porque a lei vai por exclusão. Olha como é que a lei fala. Ó. Exclui a condição de segurado especial a percepção de outra fonte de rendimento, qualquer que seja. Qualquer outra fonte de rendimento exclui a condição de segurado especial. Exceto, aí a lei vai dizer quais são as exceções de fontes de rendimento que não exclui a condição de segurado especial. Então a lei diz, olha, o segurado especial não pode ter outra fonte de rendimento, exceto essas que eu vou dar, essas que eu vou dizer. A primeira, benefício de pensão por morte
auxílio acidente ou auxílio reclusão. 3 benefícios. Pensão por morte, auxílio acidente e auxílio reclusão. Esses 3 benefícios, desde que não supere o menor benefício de prestação continuada, ou seja, devem ser menor que um salário mínimo, não supere o menor benefício de prestação continuada, esses 3 benefícios o segurado especial pode receber. Pensão por morte, auxílio acidente ou auxílio reclusão. Desde que não supere um salário mínimo. Se for até um salário mínimo, a pensão por morte, o segurado especial pode receber, que não perde a condição de segurado especial. Tá bom? Não importa se essa pensão por morte, se foi a mulher que estava recebendo do marido que era taxista. Se for de um salário mínimo, ela não perde a condição de segurado especial. Não perde a condição de segurado especial, desde que seja de até um salário mínimo. Ok? E a instrução normativa do INSS detalha mais. Ó. O que é que ela diz? Ó? O benefício de pensão por morte, de auxílio acidente, auxílio reclusão, durante o período em que seu valor não supere o salário mínimo, considerado o valor de cada benefício quando receber mais de um. Então, a pessoa pode receber a pensão por morte e auxílio acidente. Se somar as duas, dá mais do salário mínimo. Mas o INSS diz, o que vale é o valor de cada um em separado. Então, a mulher pode estar recebendo uma pensão, um auxílio acidente, desde que os valores individuais da pensão e do auxílio acidente não superem o salário mínimo. Somando os dois supera, mas a lei não quer saber. A lei quer saber o valor de cada um desses benefícios. Se o auxílio acidente for menor, beleza. Se a pensão for de até um salário mínimo, não tem problema. O que importa é o valor individual de cada um desses benefícios. Ok? E diz mais, ó, no parágrafo 1º do artigo 112. Em se tratando de recebimento de pensão por morte e auxílio reclusão, para apuração do valor previsto, ou seja, o salário mínimo, nos casos em que o benefício seja pago a mais de um dependente, deverá ser considerada a cota individual. Complicou aí? Pensão por morte e auxílio reclusão. São benefícios que são pagos através de cotas. Pode ser pago a mais de um dependente. Pode. A pensão por morte pode ser paga a mais de um dependente. Então, para contabilizar se supera ou não esse um salário mínimo, o que a gente tem que ver é o valor da cota individual. Estou vendo pela cara de vocês que vocês não estão entendendo. A gente vai fazer um exemplo para clarear. Tá bom? Vamos lá. Esse último parágrafo aí. Vamos pensar aqui no caso prático. Um caso prático aqui. Ele quer saber o valor da cota individual dessa pensão, para poder saber se essa cota não supera o salário mínimo. Cameraman, foca aqui no quadro, para a gente fazer aqui um exemplo, para a galera entender. Vamos fazer um exemplo aqui. Vamos pensar. Segurado, João, taxista. João se aposentou. Ele era taxista. O exemplo é bem comprido. Se aposentou para ganhar R$2.000. João era taxista e se aposentou no valor de R$2.000. João era casado com Maria. Moravam com Maria. Maria casada com João, Maria é dependente de João, correto? Mas aí quando João se aposentou, recebeu um dinheirozinho extra lá no FGTS, aí comprou um sítiozinho, né, na zona rural da sua cidade. João comprou um sítiozinho. Lá na zona rural. Maria, a mulher dele, não queria saber de ir para o sítio. Ficou morando na cidade e João, final de semana, dia sim, dia não, ia lá no sítio, estava aposentado, né? Foi para o sítio. Aí aconteceu uma coisa bacana com João. De tanto ir para o sítio e a mulher ficou na cidade, aí João conheceu Mariana, lá no sítio. Conheceu Mariana, segurado especial. Mariana, segurado especial, uma caboclinha lá do interior.
segurado especial, novinha, tal. Aí João se apaixonou, né? Foi o que aconteceu? Aí João separa-se de Maria. João separa de Maria. Separaram-se. Mas aí Maria exigiu, não, você vai ficar com aquela menina lá, só que é mais novinha, eu quero uma pensão. Quero uma pensão alimentícia. Aí João, beleza, eu lhe pago a pensão alimentícia. Começou a pagar a pensão alimentícia. Pagando a pensão alimentícia. Pagando alimentos para Maria. E foi morar no sítio com Mariana, segurado especial, mais novinha, e João se apaixonou mesmo. Né? Igual aquela história daquela música lá. Mulher nova, bonita, carinhosa, né? Aí o cara se apaixonou. Foi morar no sítio com Mariana. Mariana virou o quê? Companheira de João, né? Companheira. Segurado especial, viu? Virou companheira de João. E a ex-esposa recebendo a pensão de alimentos. Tá certo? E aí aconteceu outra coisa magnífica. Foi o que aconteceu com João? Foi inventado, né? De tomar aquela pílulazinha, né? Sofreu um infarto e morreu. Morreu João, já era. Descanse em paz, João. João morreu. Quem são as dependentes de João para fim de pensão? Quem são? Maria é dependente de João? Mariana é dependente de João? Ou uma ou outra ou as duas? Por quê? Porque Maria recebia pensão de alimentos e Mariana era companheira, né? As duas vão ter direito à pensão. As duas vão ter direito à pensão. Nós já vimos nas nossas aulas de benefícios que os dependentes de uma mesma classe concorrem em igualdade de condições. Ou seja, Maria e Mariana são dependentes de primeira classe. A ex-esposa e a atual companheira são dependentes de primeira classe. Ou seja, elas concorrem em igualdade de condições. Ou seja, vão repartir a pensão em valores iguais. Concorrem em igualdade de condições. Não, essa aqui não era mais casada. Era separada de fato já. Ele deixou. Mas o que deixa ela como dependente é isso aqui, ó. O fato dele pagar a pensão alimentícia. Não importa, né? Pensão alimentícia. Isso, justamente. Separado de fato e agora exercendo agora união estável com a companheira Mariana. Mariana tinha já uma união estável, né? Já estava vivendo como sendo esposa de João. União estável. As duas são dependentes. As duas são dependentes. Aí Zezinho seria dependente também. Filho de Mariana, né? Não vamos entrar nesse detalhe. O que eu quero explicar só... Senão a gente, quando a gente vai dar aula de pensão, não acaba de dar exemplo, né? Porque todo mundo quer dar o seu exemplo. Mas por enquanto é segurado especial. Mariana, segurado especial. Pensionista de João. Repartindo a pensão com Maria, a ex-esposa. Maria vai receber R$1.000, né? 50%. Tá? Ele já era aposentado, 50%. Aliás, não é nem 50%, a gente vai fazer os cálculos. Vai ser diferente, vai ser 70% de 2.000, enfim. 70% de 2.000, 1.400, vai ser R$700. Porque a renda mensal da pensão é 50% mais 10% por dependente. São dois dependentes, né? 70%. 70% de 2.000, 1.400. R$700 para Maria e R$700 para Mariana. É uma pensão que Mariana, segurado especial, está recebendo de João, que era taxista. Mariana, que era segurado especial, perdeu a qualidade de segurado especial? Por quê? A lei diz, a instrução normativa, quando o benefício for pago a mais de um dependente, está aqui, ó, a resolução. Quando o benefício é pago a mais de um dependente, qual é o caso? Não é o caso aí? A pensão está sendo paga a mais de um dependente? O que vai ser olhado, que vai ser considerado é a cota individual. A cota individual. Qual é a cota individual? A cota de Mariana. A cota dela é 700, a cota de Maria é 700. Embora o valor da pensão seja 1.400, ou seja, acima de um salário mínimo, o que importa é a cota individual. Então, Mariana não perdeu a sua condição de segurada especial. Por quê? Porque a sua cota individual supera o salário mínimo.
Entendido? É isso que a instrução está falando. O que importa é a cota individual e não o valor global da pensão. Não perde a pensão. Essa é uma lenda urbana muito antiga. É porque antigamente a Lopes, antes dessa lei 8.213, a Lopes dizia isso. Se casasse, perdia a pensão. Mas hoje não tem mais isso. Essa lenda urbana é bem antiga e ainda hoje rola. Oi? As pensões? Não. Se ela casar com outro e esse outro falecer, ela vai optar pela mais vantajosa. Não pode acumular, não. Pode, sem problema. Aí o outro marido morre. Outra pensão, ela escolhe a mais vantajosa. É a chamada viúva negra, né? Não pode haver viúva negra no Brasil, né? Só matando o marido para acumular a pensão. Já pensou? Se pudesse acumular, as mulheres só matando os maridos, né? Oi? Os anos? Eu ainda não entendi a pergunta, pode repetir. Certo. Você a pensão por morte. Isso. A pensão por morte, não é a pensão alimentícia, a pensão por morte. Pensão por morte. A pensão por morte, agora nós vamos ver nas próximas aulas que ela vai durar para a esposa em função da idade dela na data do óbito. Para ela ter uma pensão vitalícia, ela tem que ter mais de 45 anos na data do óbito. Mariana. É a mais vantajosa. É a mais vantajosa. Isso, a idade dela no outro óbito, né? Já pensou se Mariana tivesse 21 anos? Mariana fosse bem novinha mesmo, só ia ter direito à pensão por 3 anos. Aí nesses 3 anos ela ia ter que se arrumar para casar de novo. E torcer para ele morrer de novo. Não, é porque o exemplo que ela está dando constrói isso, entendeu? Aí ela vai pensar, olha, eu já vou perder minha pensão em 3 anos, já vou arranjar outro. Aí já mato também para ficar com a outra pensão. E, né? Entendeu? Mas vamos parar por aqui, porque a aula de pensão dá pano para manga. O exemplo que eu dei aqui é só para explicar esse artigo da instrução normativa, o artigo 112, parágrafo 1º. Ok? O que leva é o valor da cota. O que leva em consideração é o valor da cota individual, quando for um benefício pago a mais de um dependente. Tá certo? Acalmem-se que vai ter aula de pensão para a gente brincar de matar o povo. Eu adoro matar o povo, né? Nos exemplos é bom demais, né? A gente faz essas historinhas e a galera gosta muito. Vamos lá. Também exclui a condição de segurado especial outra fonte, exceto se for benefício concedido ao segurado qualificado como segurado especial. Qualquer benefício concedido para segurado especial, ele pode receber. Pode receber esse benefício, sem perder sua condição de segurado especial, independentemente do valor. Independentemente do valor. Se for um benefício concedido para segurado especial, independentemente do valor, ele pode receber. Pode receber. Como é isso, professor? Mas você não disse que o segurado especial vai ter um benefício só de um salário mínimo? Não foi isso que eu disse no começo da aula? E como é que agora está dizendo que o segurado especial, se tiver um benefício independentemente do valor, ele vai ter direito a receber sem perder a condição? Pode acontecer de o segurado especial ter uma fonte de rendimentos que a lei permita que ele tenha e ele queira se aposentar com um valor acima de um salário mínimo. Pode acontecer. O exemplo que eu falei ainda agora é o produtor de vinho lá da Serra Gaúcha. Tem lá a sua produção de vinho, usa matéria-prima artesanal, faz um processamento artesanal, nada de indústria, vende esses vinhos, o vinho é muito bom. E aí esse cara começa a ter uma renda de 10 mil reais por mês. 10 mil reais. É uma produção da própria propriedade dele, o vinho dele é muito bom. Aí ele pensa, ó, eu estou ganhando aqui 10 mil reais por mês,
mas eu sou segurado especial. O que é que eu faço, mulher, para me aposentar com valor maior que um salário mínimo? Eu estou ganhando 10 mil. Quando eu me aposentar, eu vou ficar ganhando salário mínimo, vai haver uma queda, né? Nosso padrão de vida. Aí ele consulta o advogado, né? O advogado instrui ele. Meu amigo, você sendo segurado especial, você pode contribuir para poder ganhar um benefício acima de um salário mínimo. Você pode fazer essa contribuição. E aí ele começa a contribuir como contribuinte individual. Contribui. Imprime a guiazinha todo mês, paga. Para quê? Para ter direito a um benefício acima de um salário mínimo. Entendido? E aí, quando ele se aposentar, ele vai se aposentar com um valor acima de um salário mínimo. Por quê? Porque ele fez uma contribuição extra. Certo? Ele pagou a sua guiazinha, cumpriu direitinho e se aposenta com valor acima do salário mínimo. Não, ele continua sendo segurado especial. Porque ele cumpre todos os requisitos da lei, ele produz, tem sua produção, tem seu rendimento. Ele continua sendo segurado especial, mas contribuindo para ter direito a um benefício acima do mínimo. Contribui como segurado especial, da mesma forma que o contribuinte individual contribui, que através da GPS, aquele carnezinho amarelo do INSS, ele contribui daquela mesma forma, mas como segurado especial. A lei permite que o segurado especial faça essa contribuição individualmente, mas ele não vira contribuinte individual, ele continua segurado especial. Então a lei diz, nesse caso, qualquer benefício concedido para segurado especial, independentemente do valor, ele continua sendo segurado especial. Ele não perde a condição de segurado especial. Por que isso? Porque quando ele morrer, a esposa vai poder ficar com essa pensão, né? E essa pensão também não vai descaracterizar ela da condição de segurado especial. Então a lei sabe que existe essa possibilidade, o segurado especial contribuir, ganhar um benefício acima do mínimo, e mesmo assim ele continuar sendo segurado especial. Entendido? Se abandonar no meio do caminho. Não. Quando ele for se aposentar, o INSS ele vai fazer os cálculos do benefício dele utilizando essas contribuições. Né? A pergunta aqui do colega do presencial, só para quem está online, o segurado especial começou a contribuir como contribuinte individual, né, pagando o carnezinho todo mês, mas aí ele não conseguiu completar o tempo para se aposentar, por exemplo. Ele contribuiu apenas 7 anos. Vamos pensar aqui, ó, o segurado especial. Ele, produtor de vinho da Serra Gaúcha, é o nosso exemplo. Ele passou dos 25 anos de idade, passou 10 anos, até os 35, sendo segurado especial, sem contribuição. Sem contribuir. Sem contribuir. Aí ele viu, começou lá o negócio dele dando certo, ele começou a contribuir. Começou a contribuir, só que ele só contribuiu 5 anos. Passou 5 anos, até os 40 anos de idade, fazendo aquela contribuiçãozinha, né? Acima de um salário mínimo. Parou de contribuir, voltou a ser segurado especial até os 60 anos. Passou agora a ser segurado especial. Passou a ser segurado especial sem contribuição. Quando o INSS for calcular essa aposentadoria dele, pode utilizar esse período que ele contribuiu, faz a média das contribuições e pode até que seja um benefício ainda acima do mínimo. Ok? O INSS vai pegar, ó, as contribuições só aqui, ó, já vai dar de 60 aos 35 anos, vai dar 25 anos, né? 25 anos de atividade. Como segurado especial e também segurado especial contribuindo. Faz a média desses 25 anos, se ficar acima do mínimo, concede o benefício acima do mínimo. Então o que ele pagou não vai perder, essa é a sua pergunta. O que ele pagou não vai perder, ele vai somar as contribuições, se fizer a média e der acima do mínimo, serviu para alguma coisa, né? Serviu para ele ter um benefício acima do mínimo. Esse período que ele contribuiu, ele pode utilizar na média. Tá certo? Pergunta aqui da Thaís. Em relação à aula da manhã, podemos ir assistir aí pessoalmente? Com certeza, Thaís. IB Concurso, estaremos aqui presencialmente amanhã a partir das 15 horas, né? 15 horas e 20 minutos. 13 horas, né? 13 horas, perdão. 15 horas é lá no outro cursinho. Não, 13 horas vai ser o outro professor. Eu estarei aqui a partir das 15, é assim.
1h30. Pronto, eu estaria a partir das 3h30. Começa 1h30, né? Vamos lá. Continuando. Mais rendimentos do segurado especial. Pode ter outros rendimentos. Benefício pela participação em plano de previdência complementar. Ora, se ele pode participar dessa previdência complementar, ele também pode receber o benefício. Ele não perde a condição de segurado especial. Agora, esse plano de previdência complementar tem que ser instituído por alguma cooperativa, alguma entidade dos trabalhadores rurais. Não é qualquer previdência complementar. E olha aí, mais uma vez, o númerozinho 120. O segurado especial pode exercer atividade remunerada num período não superior a 120 dias, corridos ou intercalados no ano civil, devendo contribuir para a Previdência de acordo com essa atividade exercida. Olha que interessante. O segurado especial tem 120 dias no ano em que ele pode exercer outra atividade que não é na roça, outra atividade remunerada, desde que não passe de 120 dias no ano civil. É o famoso entre safra, né? O cara terminou a sua rocinha, pode exercer outra profissão remunerada, pode ser vendedor de loja, pode ser qualquer coisa, desde que não passe 120 dias no ano. Esse número de 120 vocês devem guardar no caderno de vocês como sendo o número mágico, né, do trabalhador rural, do segurado especial. O 120. Na dúvida, na prova, marca 120, porque é o período mais comum. É o período mais comum na prova que pode ser cobrado, é o período de 120 dias. Não. É o que a lei está dizendo. Ó. Não exclui a condição de segurado especial. Ele vai contribuir como empregado durante esses 120 dias e vai continuar sendo segurado especial. Ele não vai perder. Viu? Ele vai contribuir para essa outra atividade, mas ele vai continuar sendo segurado especial. Desde que não passe 120. Passou de 120 dias, no 121º dia, no dia seguinte, se ele continuar empregado aí, ele perde a condição de segurado especial. Ok? Não pode passar dos 120 dias, mas ele continua sendo segurado especial. Pois não? De segurado especial, não perde. Se ele tiver frequentemente, né, essas atividades remuneradas, e quando ele for se aposentar, ele pode até escolher usar essas contribuições como segurado empregado. Mas aí seria uma aposentadoria híbrida, quando ele vai usar tempo urbano com tempo rural. Ele vai usar o tempo urbano, que ele usou nesses 120 dias, com o tempo rural. Mas aí ele não é exclusivamente rural. Aí ele não vai ter direito de se aposentar 5 anos mais cedo. Ele teria que esperar os 65 anos de idade. Ele pode até usar para fins de aposentadoria, para somar o seu tempo. Mas aí ele não vai poder se aposentar aos 60 anos, mais aos 65. Entendido? Ele pode até usar, ele só não vai usar a idade privilegiada que todo trabalhador rural tem. Ele vai ter que esperar mais 5 anos. Por quê? Porque não é tempo exclusivamente rural. Sim, entendeu? Vamos lá. Olha aí. A jurisprudência reconhece essa situação, viu? O INSS já está reconhecendo nas suas instruções, mas no judiciário já era muito comum. Olha o que aqui já diz, ó, já entendimento de súmula. O exercício de atividade urbana intercalada não impede a concessão de benefício previdenciário ao trabalhador rural. Deve ser feita a condição analisada a cada caso concreto, deve ser feita essa análise. A justiça já tinha esse entendimento há muito tempo, em que a atividade urbana não descaracterizava o trabalho rural. Já tinha esse entendimento. E agora o INSS já passou a ter, desde 2008, esse entendimento aqui de 120 dias, período em que não perde a condição de segurado especial. Seguindo, olha aí, não exclui a condição de segurado especial a percepção de rendimento proveniente do exercício de mandato eletivo de dirigente sindical da organização da categoria dos trabalhadores rurais. É o presidente do sindicato, né, dos trabalhadores rurais.
ele recebe seu salário lá por ser presidente do sindicato. E mesmo recebendo esse salário, ele não perde a condição de segurado especial. Então, eles podem exercer esses mandatos, né, eletivos, como presidente, secretário, desde que seja eleito, né? Seja eleito pela categoria de trabalhadores rurais. Ele pode exercer esses mandatos e não perder a condição de segurado especial. Não. CIPA não. Ok? Outra fonte de rendimento muito curiosa, ó. Outra fonte de rendimento é exercício do mandato de vereador. O segurado especial pode ser vereador no mesmo município em que exerce atividade rural. Pode também ser, ó, dirigente de cooperativa rural. Aquela cooperativa dos produtores de leite. Ele pode ser dirigente, desde que essa cooperativa seja de segurados especiais. Então, vereador no mesmo município, presidente ou dirigente de cooperativa de segurados especiais, eles podem receber rendimento, não importa o valor, não importa o período, tá? Ele pode ser vereador pelos 4 anos no município onde ele exerce atividade rural, que ele continua sendo segurado especial. Ele não perde a condição de segurado especial. Pode ser vereador 20 anos, durante os 20 anos ele continua sendo segurado especial. Não perde a condição de segurado especial. Não importa aquele períodozinho de 120 dias, não. Certo? A lei aqui diz o exercício de mandato de vereador, não, e ela não coloca nenhum limite de prazo. Desde que seja no mesmo município onde ele exerce atividade rural, ele não perde a condição de segurado especial. Outra fonte de rendimento proveniente daquela parceria que eu disse, né, parceria ou meação, de até metade da roça, até metade da propriedade, 50% do imóvel rural, não perde a condição de segurado especial se ele tiver rendimento oriundo dessa parceria. Já que ele pode fazer esse negócio, né, de fazer essa parceria com outra pessoa, então ele não perde a condição de segurado especial se receber algum rendimento proveniente dessa parceria. Atividade artesanal, ele pode ser, desde que seja desenvolvida com matéria-prima produzida pelo respectivo grupo, podendo ser utilizada matéria-prima de outra origem, e essa renda não pode ser maior que um salário mínimo. Então, o grupo familiar do segurado especial pode também fazer artesanato, utilizando a matéria-prima, utilizada pelo próprio grupo ou proveniente de outra origem, desde que seja menor do que um salário mínimo esse rendimento oriundo dessa atividade de artesanato. Mantém a qualidade de segurado especial. Atividade artística. Olha aí, até seu Zezinho pode até ser sanfoneiro final de semana. Não perde a condição de segurado especial, né? Agora, o valor da atividade artística tem que ser menor do que um salário mínimo. Valor mensal inferior, né? Menor do que um salário mínimo. Então, são várias atividades que o segurado especial pode exercer e não perder a sua condição de segurado especial. Aí agora a lei vai trazer, ó, o segurado especial fica excluído dessa categoria a contar do primeiro dia do mês em que deixar de satisfazer as condições, se enquadrasse em outra categoria, tornar-se segurado obrigatório de outro regime, participar de sociedade empresária em desacordo com as limitações impostas. Aí ele vai perder a condição de segurado especial, ó, no primeiro dia do mês. Tá? Primeiro dia do mês ele já perde a condição de segurado especial nessas situações. Ou pode ser acontado o primeiro dia do mês subsequente, quando o grupo familiar exceder aqueles limites, né, de 120. Os limites de 120, ó, quando for excedidos, os limites de 120, eu fechei aqui a apresentação, abre aí, por favor. Quando for excedido os limites de 120, aí ele perde a condição de segurado especial a partir do primeiro dia do mês subsequente. Tenta passar lá para o slide onde a gente estava. Então, vários rendimentos, várias atividades que o segurado especial... Opa, passou. Vários rendimentos que o segurado especial pode ter e não perder a sua condição de segurado especial. Ó. 120 trabalhadores no mesmo ano. 120 trabalhadores no mesmo ano, não perde a condição de segurado especial. Se ultrapassar, ele só vai contar essa perda a partir do primeiro dia do mês subsequente. Certo? Olha, 120 dias na atividade remunerada, 120 dias de hospedagem no ano. Ele só vai perder a condição de segurado especial no primeiro dia do mês subsequente nessas ocorrências, nessas situações. Para terminar, segurado especial,
Últimas considerações. A participação do segurado especial em microempresa é possível também, desde que seja uma microempresa agrícola, agroindustrial ou agroturística. Ele não perde a condição de segurado especial, certo? Desde que mantido o exercício da atividade rural. E essa empresa compõe-se apenas de segurados especiais. E seja sediada no mesmo município ou no município limítrofe, né? Aquele município onde ele desenvolve suas atividades. Então, o segurado especial pode até participar de microempresa, mas uma microempresa rural composta por segurados especiais, que seja sediada no mesmo município, ele pode ser também um microempresário agrícola, que não perde a condição de segurado especial, desde que cumpra esses requisitos, né? 2. Segurado especial que contribua facultativamente. O exemplo que eu dei, aquele segurado especial que contribui por fora. Ele vai ter os benefícios calculados de outra forma, né? Da mesma forma que qualquer outro contribuinte individual. Mas ele não vai ser segurado facultativo, ele não vai ser segurado contribuinte individual. Ele continua sendo segurado especial. Essa contribuição ela é facultativa. Ele contribui se quiser ter um benefício acima do salário mínimo. Porque se ele não contribuir, ele já ganha o salário mínimo, só comprovando a atividade. Mas se ele quiser contribuir facultativamente, ele vai contribuir, mas ainda mantendo a condição de segurado especial. Entendido? 3. Se ele optar por essa contribuição que eu estou falando, ele ainda assim tem que contribuir com aquela alíquotazinha de 1,3 sobre a sua produção. Então ele vai ficar com duas contribuições, né? A contribuição individual para se aposentar com valor acima do salário mínimo e ainda fazer aquela contribuiçãozinha de 1,3 sobre a comercialização. Entendido? 4. A prova testemunhal não basta para comprovar a atividade rurícola. Então, o trabalhador rural, chamado segurado especial, que quer se aposentar, tem que juntar documentos para apresentar no INSS. Esses documentos é que vão servir para comprovar a atividade rural. Já que ele não contribui, não precisa contribuir, fique pelo menos guardando seus documentos para quando for se aposentar ele mostrar, olha, está aqui meus documentos, trabalhei por 20 anos como trabalhador rural, quero me aposentar. Não basta só ele levar testemunhas, a prova testemunhal é insuficiente. Se ele levar só testemunha, ele não se aposenta, ele tem que levar prova documental para poder ter direito aos benefícios de um salário mínimo. Testemunha não é suficiente. Ok? Não, é mais comum quando não há provas, aí ele não há prova suficiente, a INSS convoca testemunhas. É mais comum nessa situação. Essas testemunhas hoje elas são muito raras a comparecer no INSS, elas comparecem mais na justiça, para a aposentadoria, porque o INSS vai exigir provas, ele não tem. O INSS nega o benefício, ele vai para a justiça e lá ele leva provas e testemunhas. O INSS ele exige provas numa aposentadoria dos últimos 15 anos. Ele não tem suficiente, só tem de 10 anos, faltou 5. O INSS vai negar. Mas lá na justiça ele leva essas provas dos últimos 10 anos e esses 5 anos que faltam, ele complementa com testemunha. Agora, só testemunha não serve, nem na justiça nem no INSS. Tem que ter documentação. Entrou na justiça. Aí com as testemunhas deu certo. Mas não foi só as testemunhas, foi testemunha e as provas. Isso, justamente. E 5, a instrução normativa diz, não se considera segurado especial o arrendador de imóvel rural ou arrendador de embarcação. O que é o arrendador? É o cara que aluga sua terra, aluga sua embarcação e não exerce atividade rural. Ele está arrendando, ele está apenas recebendo a renda. Certo? No máximo que ele pode fazer é um contrato de parceria. Parceria, mas arrendamento não. É muito comum aqui na Serra do Araripe, quem tem um sítiozinho em cima da serra, alugou um pedacinho da sua terra para aquelas empresas que montam aquelas torres, né, de energia eólica, né, aquelas torres bem altas. Ele está arrendando o seu imóvel rural. Ali ele já perde a condição de segurado especial. Já está tendo um rendimento que não é aqueles rendimentos que nós vimos. Né? Ele já perde a condição de segurado especial. Mas esse aqui que ele está dizendo, a IN, é se ele arrendar, ou seja, se ele aluga a sua terra e a pessoa fica pagando. E ele não exerce atividade rural, ou seja, ele está arrendando a sua terra.
ele já perde a condição de segurado especial. Do mesmo jeito, se arrendar a sua embarcação, ele já perde a condição de segurado especial. Então, pessoal, para finalizar, esse quadrinho aí, esse quadrinho resumo, tem no material de vocês, fecha aí no slide para o pessoal que está em casa, o seguinte, nós temos aí todas as categorias de trabalhadores rurais possíveis. Tá? Todas as categorias de trabalhadores rurais. Percebam que o segurado especial é apenas uma espécie de trabalhador rural. Vejam aí, ó. Onde é que está o segurado especial? Está bem aqui, o segurado especial. Está bem aí. Nós temos, além do segurado especial, nós temos como trabalhador rural o empregado rural. Empregado rural. Que é o empregado rural? Aquele cara que é contratado para trabalhar na zona rural. Pode ser o cara que trabalha no corte de cana, que é muito comum aqui no Brasil. Na colheita do café, ele tem a carteira assinada como trabalhador rural. Ele é empregado rural. O contribuinte individual nós temos também. Contribuinte individual rural. Temos o trabalhador avulso rural. E temos o segurado especial. Então percebam, o segurado especial é apenas uma espécie de trabalhador rural. Nós temos o trabalhador rural, contribuinte individual rural, avulso rural. E o segurado especial é só uma espécie. Tá? Não tem empregado doméstico rural, não? Nós vimos, tem 4 categorias aí de segurado, 4 categorias. Cadê o empregado doméstico rural? Não existe, não? A doméstica que está lá na fazenda, fazendo o trabalho doméstico, lá na fazenda, na zona rural. Ela não é doméstica rural, não? Não existe empregado doméstico rural. Certo? Empregado doméstico é sempre empregado doméstico, é sempre considerado urbano, não é empregado doméstico rural. Então só pode ser rural esses 4 que eu estou dizendo. Tá? O empregado rural, o contribuinte individual rural, o avulso rural e o segurado especial. O segurado especial, que é esse que a gente está estudando hoje, aí ele se subdivide. Como nós vimos, produtor rural, segurado especial, ele pode ser o produtor rural, o pescador artesanal, o assemelhado, os cônjuges e os filhos maiores de 16 anos, e os indígenas, né? Segurado especial, nós temos aí 4 categorias de segurado especial. Sendo que o produtor rural, se for o produtor agropecuário, tem que cumprir o limite de tamanho da terra, né? De 4 módulos fiscais. Se for seringueiro ou extrativista, não tem limite de tamanho de terra, né? Seringueiro extrativista não tem limite, só tem o produtor agropecuário. Se for seringueiro ou extrativista, sem limite de 4 módulos fiscais. O pescador artesanal e os assemelhados, qual é o limite? Tamanho da embarcação. Embarcação de pequeno porte. Cônjuge e filhos, para ser segurado especial, o que é que tem que fazer? Comprovar a participação ativa no trabalho rural. E o indígena que tem que comprovar o quê? Que exerce atividade em regime de economia familiar. Isso aí vem certificado pela FUNAI, né? O INSS só recebe essa certificação da FUNAI. Então, segurado especial, temos aí todas essas situações. Perdeu a condição de segurado especial por descumprir qualquer limite da lei, vira o quê? Contribuinte individual rural. Está aqui, ó. Contribuinte individual rural, ó. Segurado especial descaracterizado. Sempre que o segurado especial perder um daqueles limites legais, 120 dias no ano, tamanho da embarcação, tamanho da propriedade, sempre que o segurado especial perder esse limite, ele vira contribuinte individual rural. Contribuinte individual rural. Segurado especial descaracterizado. Pegadinha de prova. O garimpeiro. Cuidado, o garimpeiro. Cuidado para não confundir com seringueiro. Garimpeiro é outra história. Garimpeiro ele faz garimpo. Ele não é extrativismo vegetal, é extrativismo mineral. O garimpeiro, ele nunca é segurado especial. Embora ele seja trabalhador rural, tenha direito de se aposentar mais cedo também, mas ele não é segurado especial. O garimpeiro, ele é contribuinte individual. Certo? Outro exemplo de contribuinte individual rural, aqueles safristas, né? São as pessoas que prestam serviço nas safras, né? Aquele cara que ganha diária, né? Não tem essa história, né? Na zona rural? Ah, o diarista, eu não vou ali ganhar diária.
Aquele cara ele é contribuinte individual rural, né? Ele só trabalha ganhando dinheiro prestando serviço nas propriedades alheias. Os safristas, aquelas pessoas que são contratadas nas safras, né? São contribuintes individuais rurais. Então nós temos aí todos os trabalhadores rurais possíveis. Esse esqueminha aí só para ajudar vocês não se perderem na hora da prova, tá? Ajuda na hora da prova, na hora da revisão, usar esse esquema aí. Segurado especial, avulso, contribuinte individual, empregado rural. Todos esses trabalhadores rurais aqui que estão na tela têm direito à aposentadoria com 5 anos de redução. Todos eles. Todos têm direito à aposentadoria. Todos. Aposentadoria com 5 anos a menos. Todo trabalhador rural tem direito a se aposentar com 5 anos a menos na idade. Todos. O empregado rural, o contribuinte individual rural, o avulso rural e o segurado especial. Todos têm direito a se aposentar com 5 anos de redução no requisito etário. Ok? Vamos lá responder algumas questões, ver se ficou alguma dúvida, a gente aproveita e já tira agora. O pessoal que está em casa, se quiser ir respondendo e colocando no chat, vamos lá responder aqui algumas questões. Primeira questão aí. Certo ou errada? Tá certa? Considere que Pedro explora individualmente em sua propriedade rural a atividade de produtor agropecuário. O produtor tem que ver o limite? Tem, né? O produtor agropecuário tem que ver o limite. Aí ele diz, ó, em área contínua equivalente a 3 módulos fiscais na região do Pantanal. E durante os meses de dezembro, janeiro e fevereiro de cada ano, ele explora atividade turística na mesma propriedade, fornecendo hospedagem rústica. Nessa situação, Pedro é considerado segurado especial? Está vendo aí, dezembro é um ano civil, né? Ele explorou atividade turística no ano civil aqui, ó. 30 dias aqui nesse ano e 30 dias nesse outro ano, né? Aqui já é outro ano civil, correto? Então ele passou do limite de 120 dias? Não, né? Aqui nesse ano 30 dias e nesse ano 60. Então ele é segurado especial? É segurado especial. É segurado especial. 3 módulos fiscais está aqui. O limite também ele não descumpriu, o limite da terra. Então, questão correta, ele é segurado especial. Segunda. E aí, segurado especial ou não? Felipe aqui está dizendo que está certo. Acho que ele falou da primeira questão. Segunda, certa ou errada? O Lucas, ele está exercendo a atividade de seringueiro, né? Seringueiro é extrativista, não é isso? Extrativista tem limite de área de 4 módulos fiscais? Não. Por isso que a questão nem falou. E aí ele diz que os frutos são a sua única fonte de renda, ou seja, regime de economia familiar. Quando ele morrer, os herdeiros podem requerer a inscrição como segurado especial? Podem. Segurado especial é a única categoria de trabalhador que permite a inscrição após a morte. Por quê? Porque o segurado especial, ele não precisa contribuir, muitos deles nem fazem a sua inscrição na Previdência em vida. E aí morrem sem ter a inscrição como segurado especial. Como eles não precisam contribuir,
eles podem ser inscritos após a morte. O segurado especial tem essa vantagem também. Se ele morrer sem ter tido a sua inscrição feita na Previdência como segurado especial, os herdeiros podem fazer após a morte dele. É a chamada inscrição pós-mortem. Pode cair na prova de vocês isso aqui, ó, inscrição após a morte. Vem a palavrinha em latim, post-mortem. Ou seja, após a morte. Isso aqui só é permitido para os segurados especiais. Entendido? Anotem aí, a inscrição post-mortem só é permitida para segurados especiais. Inscrição após a morte. Ok? Inscrição após a morte. Inscrição post-mortem. Só é permitida para os segurados especiais. Só que está em casa, deixou de responder. Só lembrando, o pessoal que está assistindo em casa, essa aula fica gravada, né? Vocês podem assistir quantas vezes quiser. Também, se quiser mandar dúvidas, podem abusar dos professores, viu? Estão aqui para isso. Podem mandar dúvida para os professores. Vamos lá. Seguindo. Terceira. Certo ou errada? O pescador artesanal que fizer da pesca profissão habitual e que residir em imóvel rural poderá contribuir para a Previdência Social de forma facultativa, na qualidade de segurado especial? O segurado especial pode contribuir de forma facultativa? Pode, mas ele pode ser contribuinte como segurado especial, não como facultativo. Né? Essa questão está meio confusa, porque essa forma facultativa aqui ele não está dizendo bem claro se ele vira segurado facultativo ou se ele vira segurado especial. A redação ficou bem confusa. O gabarito oficial é errado. O CESP deu uma bola fora aqui. O CESP disse que aqui estava dizendo que ele virava segurado facultativo. Eu recorreria dessa questão porque ficou mal escrita. Mas vocês devem lembrar, o segurado especial, ele pode contribuir facultativamente, né? Mas ele continua sendo segurado especial. Aqui o gabarito estava errado, mas foi uma questão mal escrita. O que a CESP queria dizer é que ele virou facultativo aqui por essa contribuição, e não é isso que a lei diz. Uma questão mal escrita, mas lembrem disso, o segurado especial pode contribuir de forma facultativa, mas ele continua sendo segurado especial. Quarta. Certo ou errado? Quarta. João explora diretamente a atividade de extração mineral, garimpo. O garimpeiro. Lembra do garimpeiro? Risca aqui essa palavrinha.
caráter temporário, de forma não contínua, não importa a forma como o garimpo ele é exercido. O garimpeiro nunca é segurado especial. Ele é contribuinte individual rural. A questão está errada. Não importa a forma como o garimpo ele é exercido. Ele não é segurado especial. A quinta, ó, prova do INSS 2008. Essa é boa. Vamos lá ver se vocês acertam. Essa também é boa. E aí, quinta questão. Certo ou errada? Vamos lá. Galera aqui presencial dizendo que está errada. Vamos ver. Cláudio Honor tem uma pequena lavoura de feijão em seu sítio e exerce sua atividade rural apenas com auxílio da família. Regime de economia familiar. Não tem empregados, né? Regime de economia familiar. Dos seus filhos, somente a Aparecida trabalha fora do sítio. Somente a Aparecida trabalha fora do sítio. Embora ajude diariamente na manutenção da plantação, a Aparecida também exerce atividade remunerada no grupo escolar próximo à propriedade da família. Nessa situação, Cláudio Honor e toda a sua família são segurados especiais da Previdência? Aparecida é ou não é segurado especial? Ela exerce atividade no grupo familiar, ou no grupo, né, no grupo escolar. Lá no grupinho escolar. Só ela perde a condição de segurado especial, né? Os demais não. Então não é certo dizer que Cláudio Honor e toda a sua família, não. Por quê? Porque a Aparecida perdeu a condição de segurado especial. A questão... Hã? Pronto. O problema aqui é porque em 2008 essa lei ainda não existia, porque essa lei que alterou esses limites dos 120 dias saiu exatamente em 2008, após esse concurso do INSS. Então nessa época não tinha esse prazo de 120 dias, por isso que a questão não menciona. Hoje ela teria que mencionar. Aparecida exerce atividade remunerada no grupo por mais de 120 dias. Aí você já descaracteriza ela como segurado especial. Mas nessa época da prova não tinha essa lei ainda. Então exerceu qualquer período, outra atividade, menos de 120 dias, mais de 120 dias, perdia a qualidade. Hoje tem que dizer se é mais ou se é menos de 120 dias. Entendido? O gabarito aqui, né, realmente está errado. Hoje, para ele estar errado, teria que dizer Aparecida exerce atividade remunerada por mais, né, de 120 dias. Teria que dizer, para ela continuar errada. Hoje ela estaria incompleta nessa questão. Passível de nulidade. Por último, prova do último concurso do INSS. Olha aí como é que o CESP está cobrando essa matéria do segurado especial. Só para a gente terminar a nossa aula de hoje. Certo ou errado? A sexta questão. Recebimento de dinheiro decorrente de programa assistencial oficial do governo descaracteriza a condição de segurado especial? Não descaracteriza. Só descaracteriza se fosse o BPC-Loas, né? Que é aquele benefício de um salário mínimo para o idoso ou para o deficiente. Aí descaracteriza. Mas qualquer outro benefício assistencial, não. Ok? Hoje o BPC-Loas nós sabemos que descaracteriza a condição de segurado especial. Ok? Pessoal, obrigado pela presença de todos. Quem está online, até amanhã. Amanhã aqui no IB Concursos, mais uma aula sobre direito previdenciário para o concurso do INSS. Até mais.